Pessoal, então finalizamos o artigo 1º, é um artigo que é mais extenso mesmo, para a gente ter uma base aí para continuar o resto do curso, tá? Então vamos para o artigo 2º, o artigo 2º trata dos atributos do protesto. Vamos ver lá o que ele fala. Os serviços concernentes ao protesto, garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Gente, então, o que seriam esses serviços e quem seria o titular? A gente já viu que o titular é o tabelião de protesto, mas vamos mais a fundo ver quem é ele. Então, os serviços são de organização técnica e administrativa destinados a garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Já a gente vai ver cada um desses atributos, tá? Mas gravem aí que os serviços sempre são de organização técnica e administrativa. Está lá no artigo 3º da Lei dos Notários e Registradores, Lei 8935. Atividade registral, vocês já devem ter visto isso com o professor Rafael, né? Mas vamos só dar uma relembrada que a atividade registral, ela é exercida, embora pública, é prestada em caráter privado por um particular, por meio de delegação. O que é essa delegação? A delegação ela ocorre quando transfere-se a execução do serviço e a titularidade mantém-se com a administração direta. Nesse caso, a administração direta é o Estado, tá certo? O artigo 236, também ele diz que essa delegação ela só pode ser concedida por a pessoa natural, em concurso público de provas e títulos, e a gente vai ver que os requisitos desse concurso eles estão no artigo 14 a 17 da Lei 8935, e atualmente também a Corregedoria Nacional de Justiça, por meio das resoluções 80 e 81, ela também prevê sobre os concursos, ela regulamenta esses concursos. Então, isso aqui eu já falei, né? O Rafael está colocando no slide, mas eu dei uma resumida aqui para vocês. Então, gente, o titular é o profissional do direito, dotado de fé pública, exercendo-a por sua conta e risco, mas sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário. Qual Poder Judiciário que faz essa fiscalização? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, lá no artigo, o fundamento é o artigo 103b, parágrafo 4º, com redação dada pela emenda 45 de 2004, o que ela diz? Compete ao CNJ receber ou conhecer das reclamações contra serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registros que atuem por delegação do poder público ou oficializados. Também fazem a fiscalização, olhem só, a Corregedoria Geral de Justiça dos Estados e as corregedorias permanentes, o seu juiz corregedor ou o seu juiz corregedor na forma da organização local. Eu falo dessa forma da organização local porque cada estado existe uma nomenclatura diferente. Estados falam que é juiz diretor do foro, outros estados que é juiz corregedor, então você tem que ver lá a nomenclatura do seu estado, tá certo? Como é que se dá essa fiscalização? Pode haver correções ordinárias, que é o corregedor permanente, ele vai lá e marca uma correção, geralmente é anual, e também a extraordinária, que é a corregedoria geral que faz. E aí ela não avisa, tá certo? Então, tenham tudo bonitinho lá no cartório para vocês não serem pegos de surpresa. Então, o tabelião de protesto, quem é? O tabelião de protesto é o profissional do direito dotado de fé pública, deixa eu pegar a canetinha aqui, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e registral. Opa. Travou aqui. Aqui que é importante também, quero enfatizar isso aqui, cuja autoridade confere oficialidade ao ato e que, por isso, é solene e gera presunção de veracidade. Pessoal, no direito notarial registral brasileiro, a gente sabe que a presunção é relativa. Então, e o que isso quer dizer? Que admite prova em contrário, tá certo?
A única presunção que temos no direito, presunção absoluta, é lá no registro de imóveis, no caso do registro Torrens, que o professor do registro de imóveis vai esclarecer lá para vocês. Olha essa questão que importante aqui. Vamos ver. As nomeações de pessoas sem concursos públicos, qual que é a natureza jurídica dessa nomeação, gente? Elas têm natureza jurídica de precariedade, tá? Essas nomeações são precárias. Qual é o fundamento? Olhem só. A Lei 8935, ela aduz em seu artigo 35, parágrafo 2º, que, extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso. O que essa norma quer dizer? Essa norma, ela faz valer a continuidade do serviço público, aquele princípio lá do direito administrativo que está se aplicando aqui. Até que após o concurso público seja a delegação outorgada efetivamente ao candidato aprovado, conforme a ordem de classificação. Pessoal, então, enquanto não ocorre a delegação, essa delegação ela vai sendo exercida por uma pessoa chamada interino, que é o designado para tanto. Nenhum direito desse interino está sendo desrespeitado, muito menos uma lesão à boa-fé, porque ele já sabe que ele vai entrar lá em caráter precário, é uma fase temporária, só para fazer valer o princípio da continuidade do serviço público. Então, qual é o outro fundamento também sobre essa precariedade? Olha só. Nas considerações da Resolução 80, um parêntese aqui, gente. Sempre, é uma dica que eu tenho, sempre que vocês forem fazer uma dissertação ou responderem alguma questão dissertativa e tiver a ver com assim, os provimentos do CNJ, vocês percebam que sempre tem os considerandos lá dos provimentos. Usem isso para a base da sua dissertação. É muito importante, tá certo? Então, vamos voltar aqui. Então, nas considerações da Resolução 80 do CNJ, diz que não há lei complementar federal delegando a estados ou ao Distrito Federal poderes para legislar sobre ingresso por provimento, que é aquele inicial, ou remoção no serviço de notas e de registros. Porque está lá, essa aqui é a competência da União, conforme o artigo 22, 15 e parágrafo único da Constituição Federal. Então, em tal resolução, pessoal, o CNJ faz a seguinte consideração. Considerando que a declaração de vacância de unidades dos serviços extrajudiciais de notas e de registro, ocupados em desacordo com os artigos 236 da Constituição Federal, não se confunde com a desconstituição de delegações regularmente concedidas, procedimento sempre antecedido do devido contraditório. E em seguida, lá no artigo 1º da Resolução 80, foi designado o seguinte: é declarada a vacância dos serviços notariais e de registros cujos atuais responsáveis não tenham sido investidos por meio de concurso público de provas e títulos específico para a outorga de delegações de notas e de registros, na forma da Constituição Federal de 88. Então, gente, toda nomeação sem concurso para tal atividade, ela não foi abarcada pelo que a gente chama de trem da alegria, né, que é a nomeação sem concurso, da Emenda Constitucional 22 de 1982. Então, isso não altera a situação de vacância da respectiva delegação. E ainda, como essa declaração de vacância foi reconhecida pelo CNJ, o único órgão jurisdicional competente para desconstituir tal decisão administrativa é o Supremo Tribunal Federal, lá nos termos do artigo 102.1-R da Constituição mesmo. Então, o juiz de primeiro grau ou desembargadores de tribunais de justiça ou mesmo ministros de STJs
do STJ são absolutamente incompetentes para conhecer de pretensões de interinos no sentido de se verem considerados delegatários efetivos. Pessoal, outra questão aqui, bastante importante, eu já vi cair em prova também, é que se essas pessoas que precariamente assumem a essa designação, elas são consideradas particulares em colaboração com o poder público, porque a gente sabe que os titulares de serviços delegatários, eles são considerados particulares em colaboração com o poder público. E quanto a esses que foram nomeados em caráter precário, eles são? Gente, eles não são. Esses designados, como a gente viu, eles têm o único objetivo de assegurar a continuidade do serviço público, até que a unidade seja vaga, levada a concurso, e aí o titular vai assumir conforme a sua ordem de classificação, tá certo? Então, a natureza é precária, ela é transitória, tá certo? Bom, acho que é isso nessa parte. Então, ó, vamos voltar aqui para a redação literal do artigo 2º, que prescreve a principal finalidade. Ela fala dos atributos e a principal finalidade dos registros públicos, que é a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Uma regrinha bem fácil de gravar esses atributos é a palavra PASE. P-A-S-E, PASE, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Gente, olha aqui, muito legal também de vocês fazerem correspondência quando forem responder questões. Esse artigo 2º da lei de protesto existe na lei de registros públicos, lá no artigo 1º, dispositivo semelhante e também dispositivo idêntico na lei 8935, que é a lei dos notários e registradores. Também artigo 1º. Vamos ver lá a redação só para vocês confirmarem aqui. Olha o que diz o artigo 1º da LRP. Os serviços concernentes aos registros públicos, no caso da lei de protesto, só muda essa parte aqui, ó, ao protesto. Estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Então, praticamente idêntico, né, gente? Percebam que não fala da publicidade logo no artigo 1º, porque a lei de registros públicos, ela trata da responsabilidade da publicidade lá nos artigos 16 a 21. Voltando aqui, lei dos notários e registradores. Olhem só. Os serviços notariais, bem como os concernentes aos registros públicos, aí a lei é mais abrangente, a lei 8935, porque ela abrange tanto os registros públicos como os serviços notariais. São os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Pessoal, então, visto isso, não se esqueçam sempre de, em alguma prova, entrelaçarem os dispositivos. Isso mostra conhecimento ao examinador e um domínio grande da matéria. Então, agora visto isso, vamos estudar separadamente cada atributo. Vamos começar com a publicidade. A publicidade, gente, ela tem por finalidade outorgar segurança às relações jurídicas, assegurando a qualquer interessado o conhecimento do teor do acervo da serventia. E como que se faz isso no direito brasileiro? No direito brasileiro, isso se dá por meio de certidão. Não, isso quer dizer que o usuário do serviço ele não pode ir lá no cartório e ter contato direto com o livro, porque fere também um dos princípios do registro, que é a segurança jurídica. Então, gente, a publicidade no direito notarial e registral brasileiro é uma publicidade formal ou indireta, tá certo? Olha só. Uma das maneiras de conservar o acervo também a gente tem previsão expressa na lei. Olhem só. Todas as providências que exigirem a apresentação de qualquer livro, ficha substitutiva ou documento e mesmo as diligências judiciais devem ser efetuadas no próprio serviço.
Onde que está isso? No artigo 23 da Lei de Registros Públicos. Então, gente, quando tiver alguma questão sobre publicidade, citem esses artigos que eu estou citando aqui. Vamos ver outro, olha. Olha o artigo 46 da lei, aqui já é a lei dos notários e registradores. Ela estabelece que os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação deverão permanecer sempre sob a guarda e responsabilidade do titular de serviço notarial ou de registro, que zelará por sua ordem, segurança e conservação. Gente, o que é importante frisar aqui é que a publicidade, em algumas serventias, ela não é absoluta. Por exemplo, vocês vão ver lá com o professor Mário, lá no artigo 18 do Registro Civil das Pessoas Naturais, essa publicidade ela sofre alguma restrição. Então, você não vai poder dar, em alguns casos, você registrador civil, só vai fornecer certidão se tiver uma determinação, uma autorização judicial para tanto. Ele vai tratar isso com vocês maravilhosamente bem, como sempre, né? Então, mas eu queria só fazer esse adendo aqui. Também no protesto sofre uma restrição, mas vamos aqui estudar a publicidade no protesto em si, não de uma forma geral que a gente acabou de ver. Então, a publicidade no protesto, gente, olha só, o ato de protesto, ele deve ser dotado de publicidade, ou seja, será lavrado e registrado em livro próprio. Lá, um parênteses, lá no protesto, gente, a gente vai ver que pela lei federal são só 2 livros, o livro protocolo e o livro de registro de protesto. Mas com alguns provimentos da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, hoje a gente tem que ter mais livros. A gente tem que ter o livro de depósito prévio, o livro de receita e despesa, agora também tem que ter o livro de correição, conforme o provimento, eu não lembro se é o 45 ou 46, agora de 2015, tá? Mas é só um parênteses, depois a gente também vai estudar isso quando for estudar os livros de protesto. Então vejam só, voltando lá para o slide, será lavrado e registrado em livro próprio, cujo conteúdo estará acessível a qualquer interessado. Também aqui não muda, é por meio de certidão. Tá certo, gente? Então, o que é importante a gente falar sobre a publicidade do protesto? Porque até então tá igual. É importante a gente enfatizar que a publicidade, ela não é atributo de todos os atos do procedimento do protesto. Ela vai nascer com o registro do protesto, quando ele já estiver registrado lá no livro, tá certo? Antes disso, não há publicidade. A publicidade é verificada em relação ao protesto em si. Tem exceção, gente? Tem exceção. São 2 exceções. No livro protocolo também não pode, você não pode fornecer certidão do livro protocolo e nem do cancelamento do protesto, salvo, anotem aí, se houver um requerimento por escrito do próprio devedor ou então por determinação judicial. Só nesses 2 casos que podem ser dada certidão de cancelamento e de livro de protocolo, tá certo? Agora, muita gente pode perguntar o seguinte: quando a gente for estudar lá intimação, existe a intimação por edital em alguns casos, quando não consegue se achar o devedor. Nesse caso, o nome da pessoa vai estar lá, vai estar mostrando o nome da pessoa, seja em algum jornal de grande circulação ou em comarcas de pequeno porte, pode ser no fórum, pode ser fixado no fórum, no próprio cartório, na prefeitura. Aí vai depender da lei municipal ali. Então, qual que seria essa questão? Olha que questão interessante. A intimação por edital, ela é consequência do princípio da publicidade, gente? Não é, como a gente falou, ela só se dá com a publicidade no protesto, só se dá com registro. Nesse caso aqui, o que ocorre é uma exceção, prestem atenção, ao sigilo dos dados do protocolo. Por que isso, gente? Isso é justamente, a finalidade disso é permitir ao devedor o conhecimento
de que há um título apontado lá no cartório e um prazo de forma que ele possa, a tempo, quitar sua dívida, tá certo? A fim de elidir o protesto. Outra questão interessante aqui. Também a gente vai ver lá no capítulo da publicidade, que fala lá nos artigos 20 a 31, que fala das certidões, mas eu vou adiantar alguma coisinha aqui para vocês, mais de uma forma rasa. Olha só. Tornar público o protesto ou divulgar publicamente um ato, ou seja, certidão versus informação. A diferença, pessoal, existe sim diferença. A informação, ela está contida lá no artigo 29 da lei de protesto, e ela se refere, quando eu falei para vocês lá sobre que a gente tem que mandar a gente tem que enviar diariamente todos os protestos lavrados e cancelados ao Serasa ou ao SPC, essas entidades privadas de crédito. Então, nesse caso, não é certidão que a gente vai dar informação. Olhem só o que diz o artigo 29. Quando solicitado, os tabelionatos fornecerão certidão diária em forma de relação dos títulos protestados e cancelados, com a nota de se cuidar de informação reservada, de que não se poderá dar publicidade pela imprensa. Aí olhem o que diz aqui a certidão, olha a diferença da certidão. Está lá no artigo 31. Dispõe que poderão ser fornecidas a quaisquer interessados certidões de protestos não cancelados, desde que requeridas por escrito. Tá certo? Então, a informação ela é diferente da certidão. Portanto, gente, olha, analisando esses dois parágrafos, apesar do protesto ser um ato público, deve-se agir com cautela e com o intuito maior de evitar prejuízo e transtornos desnecessários ao devedor. Tomem bastante cuidado com isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou ter que dar uma adiantadinha. Pessoal, como que é a certidão de protesto? No protesto existe a certidão positiva, a certidão negativa e a certidão de inteiro teor. Essa última certidão, a de inteiro teor, geralmente ocorre quando, por exemplo, o credor ele perde o instrumento de protesto, porque depois que é feito o protesto, a gente envia o instrumento para ele, porque a gente não pode mais receber desse título, somente durante o tríduo legal que o tabelionato pode receber. Então, nesse caso, quando talvez ele perde esse instrumento, ele pede uma certidão de inteiro teor. Essa certidão, ela de inteiro teor, ela consta exatamente tudo o que há no instrumento de protesto, idêntico, sem pôr nem que tirar nada, tá certo? Então, a certidão positiva e a certidão negativa também. Como que é essa certidão? Ela só vai indicar se consta ou não um protesto em nome daquele devedor, tá certo? Gente, outra coisa importante, se o protesto estiver cancelado, como eu falei agora, se ele já pagou, já cancelou, tem que constar negativa, viu? Isso é muito importante. Como que é, e o prazo da certidão e como que é essa certidão? O prazo, o tabelião de protesto, ele tem que fornecer a certidão no prazo máximo de 5 dias, abrangendo o período mínimo dos 5 anos anteriores contados da data do pedido, salvo quando se referir a protesto específico. Pessoal, vocês lembram quando eu falei para vocês lá na legislação, acho que foi o segundo tópico da primeira aula, existem algumas exceções aqui na certidão. Por exemplo, lá na lei de parcelamento do solo e também na lei de incorporação imobiliária, a certidão não é de 5 anos não, viu? Ela é de 10 anos. Muita gente se confunde, às vezes até a pessoa vai lá, pede, depois volta no cartório falando que não era de 5 anos. Então, fiquem sabendo disso para vocês saberem orientar direitinho o usuário, tá certo? Autenticidade agora, o segundo atributo do protesto. O que é autenticidade? Autenticidade é a qualidade do que é confirmado por ato de autoridade, de coisa,
de documento ou declaração verdadeiros. Pessoal, a gente viu que os registros eles têm presunção relativa. O que isso quer dizer é que cabe prova em contrário, tá? Já falei da exceção do registro Torrens aqui. Então, gente, vamos estudar o que seria a autenticidade no protesto. Ivan, coloca para a gente, por favor. Desculpa, Rafael. O Ivan lá é Ribeirão, estou lembrando de Ribeirão. Aqui é o Rafael, vamos lá. No contexto do protesto, gente, peraí. O autêntico é o ato cuja autoria se atribui ao agente que tem autorização legal para praticá-lo. É o tabelião, né, gente? Princípio também da oficialidade. Assim, olha só, os atos de recepção, recepção, protocolização, intimação, pagamento, desistência, o próprio registro, fornecimento de certidão, somente o tabelião de protesto é que tem que fazer para que seja autêntico esse ato. O que isso quer dizer? Quer dizer que um serviço postal não pode fazer esses atos que o tabelião de protesto tem atribuição. Da mesma forma, o banco também não, e muito menos o Serasa. Olha aqui que importante aqui, o Rafael vai colocar para a gente. Vou grifar umas coisinhas para vocês. Gente, olha aqui, isso aqui é muito importante. A gente tem que anotar que essa autenticidade, ela refere tão somente aos requisitos do ato do tabelião, sem abranger as substâncias do ato da parte. Então, o que isso quer dizer? Gente, gravem isso aqui, ó. Estou rabiscando bastante para vocês memorizarem. Por exemplo, o protesto ele não é confirmatório de existência da dívida e dos negócios e dos requisitos de validade do negócio subjacente. O tabelião, pessoal, ele tem que atentar apenas para os requisitos formais. A gente vai ver isso a fundo no artigo 9º e não a sua essência. Então, olha aqui outro exemplo. A lavratura do protesto ela não gera certeza sobre a veracidade do endereço do devedor ou de outros dados fornecidos, cuja informação é da responsabilidade do apresentante do título, tá certo? É claro que o tabelião, por exemplo, se já tiver algum protesto em nome daquele devedor e ele não for encontrado nesse endereço do apresentante, ele pode tentar ir lá também, conforme os cadastros lá do tabelionato dele, ele pode tentar fazer isso. Segurança, terceiro atributo do protesto. No que se refere à segurança, tal atributo confere estabilidade às relações jurídicas e confiança no ato notarial e registral. E a segurança no protesto? Pessoal, a segurança no protesto, ela, assim como no registro, ela é muito mais do que um atributo. Ela é um fim do protesto. Eu acho muito importante aqui essa definição que o Dr. Vicente Amadei, ele fala e a doutrina inteira acompanha, ele divide essa segurança de forma estática e de forma dinâmica. Então, o que ele diz? Estaticamente, a segurança, conferindo concreta e formalmente certeza jurídica, por presunção relativa às situações cambiárias não satisfeitas de cada título. E dinamicamente? Nossa, gente, eu sou ruim demais nisso. Dinamicamente, na medida em que projeta confiança na vida comercial, especialmente na proteção do crédito. Tá certo? Então, são duas vertentes aí da segurança que o Dr. Vicente Amadei apresenta. Muito bem apresentado, por sinal. E, por fim, o último atributo, que é o atributo da eficácia. A eficácia consiste na aptidão de produzir efeitos jurídicos. Então, ela assegura a produção destes efeitos decorrentes do ato notarial e registral. Gente, e a eficácia no protesto? O que significa a eficácia no protesto?
significa que o protesto que contenha todos os demais atributos, quais, gente? Esses que a gente acabou de ver. Lembra do PASE? Publicidade, autenticidade e segurança. Se contiver esses 3 atributos, o protesto ele é eficaz. Ele produz efeitos jurídicos. Ele vai ter aptidão para produzir todas as consequências às quais referimos anteriormente. Gente, só para finalizar aqui o artigo 2º, isso aqui vocês já estudaram na primeira aula, é só essa última expressão aqui, olha só. Ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. A gente viu que a lei hoje primordial do protesto, que rege o protesto, é a Lei 9492, porém, não é só ela que rege o protesto. A gente viu que em várias na legislação esparsa são inúmeros dispositivos que fazem alusão ao protesto. Por exemplo, lá na Lei Saraiva, no Decreto 2044 de 1908, na Lei da Duplicata, na Lei da Letra de Câmbio, do cheque, do contrato de câmbio, tá certo? Então, só para a gente relembrar, a gente já tinha estudado isso. Vamos dar mais um intervalinho para a gente finalizar a aula aqui para o último bloco.